mas ainda falar de democracia em nossos dias é um completo absurdo. Então, a digitalização, a tecnologização, a inteligência artificial e assim por diante já avançaram tanto. Então, as eleições também não têm mais nada a ver com democracia. As eleições já são manipuladas há cerca de 100 anos, ou os poderosos usam a mídia e a mídia então controla a opinião da maioria. Então, só vivem em uma democracia pessoas que não entendem nada do que está acontecendo ao seu redor. Senhor Wolf, estou muito feliz com esta conversa, que bom tê-lo aqui hoje. Sim, obrigado pelo convite. Senhor Wolf, em todo lugar ouvimos que 2026 será economicamente mais difícil do que 2025 e 2025 juntos. Antes de falarmos sobre crises, nos dê um pouco de esperança no começo. O que lhe dá confiança atualmente? Vou ter que pensar bastante sobre isso. No momento, devo dizer que raramente vivi uma virada de ano em que os sinais para o futuro parecessem tão ruins quanto agora. A única coisa que me dá esperança é que eu tenho uma grande esperança de que as pessoas resistam em grande escala à agenda planejada e que em algum momento vamos chegar a um ponto em que pessoas que até agora ficaram quietas vão se levantar e dizer: assim não dá mais para continuar. Sabe, Senhor Wolf, eu me perguntei várias vezes nas últimas semanas em que tipo de mundo louco vivemos. Quando os americanos bombardeiam a Venezuela, o Ocidente fica em silêncio. Quando a Ucrânia viola o direito internacional, todos posam como grandes estadistas, lado a lado. Quero dizer, é claro que os mais poderosos sempre tiveram suas próprias regras no passado, mas tenho a impressão de que nunca a hipocrisia foi tão evidente, tão exibida, tão naturalizada, de alguma forma vivida como nos últimos 1, 2, 3 anos. Exatamente, e isso tem uma razão muito simples. E nunca antes tanto poder esteve nas mãos de tão poucas pessoas como em nosso tempo. E o poder nos Estados Unidos não está na Casa Branca, o poder está em Wall Street e no Vale do Silício. E esses grandes, os Sete Magníficos, junto com os grandes gestores de ativos, com a BlackRock à frente, eles têm no momento mais poder do que qualquer força na história da humanidade e são eles que impulsionam o presidente. Quero dizer, Donald Trump é basicamente uma figura ridícula, uma piada. Esse é um homem que é manipulado por trás, ele não entende nem um pouco o que está fazendo, mas ele foi claramente designado para criar o maior caos possível no mundo, para que a ditadura digital possa ser estabelecida por essa grande potência nos bastidores. Esse é exatamente o objetivo que está sendo perseguido no momento, o aperfeiçoamento e o estabelecimento da total ditadura digital. Se todos esses tratados internacionais só se aplicam aos estados fracos e os poderosos criam suas próprias leis, o que resta então da democracia? De toda forma, não vivemos mais uma democracia. Já vivemos há algum tempo sob o fascismo digital, só que ele ainda não foi totalmente estabelecido em todos os cantos. Mas essa agenda nós estamos vendo agora, mas falar em democracia nos dias de hoje é um completo absurdo. A digitalização, a tecnologização, a inteligência artificial e assim por diante já avançaram tanto. Então, democracia não tem mais nada a ver nem com as eleições. As eleições já vêm sendo manipuladas há cerca de 100 anos. Ou os poderosos usam a mídia e a mídia então controla a opinião da maioria. Então, numa democracia só vivem pessoas que não entendem nada do que acontece ao seu redor. Acabei de ler, Sr. Wolf, os gastos militares dos americanos, agora prepare-se, aumentaram de 900 bilhões para 1,5 trilhão. O que esse aumento massivo diz sobre a verdadeira agenda? São números inacreditáveis que estão circulando por aí. Sim, o mais estranho é isso. Isso foi anunciado por Donald Trump em uma postagem no Truth Social, dizendo que os gastos militares americanos agora devem ser aumentados para 1,5 trilhão em 2027, e o fato disso vir justamente da plataforma social do autodeclarado presidente da paz mostra em que época chegamos. Chegamos a uma época de total insanidade política. Guerras são muito lucrativas, ao contrário da paz. Quão realista é realmente um interesse genuíno em uma desescalada duradoura, se a gente olhar concretamente para esses números? Bem, no momento não há nenhum interesse por parte dos poderosos. Os poderosos ganham uma quantidade incrível de dinheiro com as guerras. Além disso, usam essas guerras para avançar na implantação da ditadura digital. Nós sabemos que a implantação da ditadura digital na Ucrânia avançou especialmente rápido devido ao fato de que há uma guerra acontecendo lá. O mesmo vale para Israel e o mesmo agora também se aplica aos próximos países que serão atacados.
Em primeiro lugar, para mim, está o Irã. No Irã, exatamente o mesmo cenário está sendo realizado neste momento, como na Ucrânia ou também na Síria. Lá estão ocorrendo protestos dentro do país que, na maioria das vezes, são contra a inflação. Esses protestos são explorados por forças externas, são incentivados, e então uma mudança de regime é, de certa forma, imposta ao povo de fora para dentro. Vou lhe perguntar de forma bem direta, Sr. Wolff. A prisão de Maduro na Venezuela foi considerada algo cirurgicamente muito preciso. Em comparação com o Iraque ou a Líbia, onde milhões de civis foram assassinados ao mesmo tempo, Donald Trump acertou em cheio com isso. Com certeza não, então. Primeiro, eu já não acredito em uma palavra disso, porque hoje em dia a mídia pode esconder tudo o que não agrada aos poderosos. Nós vimos isso começando com a guerra no Mali. A guerra no Mali foi a primeira guerra da qual não havia mais imagens, e as informações que eu tenho são de que a liderança militar dos venezuelanos foi eliminada e que também houve vítimas civis. Mas sobre isso não ouvimos nada. Também não tenho certeza se o senhor Maduro é realmente o grande adversário ali, porque me surpreendo com as imagens do senhor Maduro, que claramente não ofereceu resistência durante sua prisão. Caso contrário, ele não teria a aparência mostrada nas imagens. Pode ter havido algum acordo nos bastidores também, e que ao senhor Maduro foi prometido que ele poderia passar o resto da vida em uma mansão de luxo sob outro nome, porque o senhor Maduro também não é uma pessoa íntegra. Sob o comando dele, 8 milhões de pessoas deixaram o país. Ele se proclamou socialista, mas ele mesmo permitiu que pessoas incrivelmente corruptas continuassem a se enriquecer cada vez mais. Não se pode esquecer que a Venezuela é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. Você tocou em um ponto muito interessante. Eu realmente pensei a mesma coisa. Ele estava andando pelas catacumbas e dizia para todos: sim, feliz ano novo para vocês, e parecia totalmente feliz. Consigo imaginar muito bem que ele provavelmente vai acabar em algum lugar no exílio e provavelmente vai passar o resto da vida dele em alguma bela mansão por lá. Ele não vai ser o único. Ao observar os políticos locais, Friedrich Merz se esquiva novamente. Sinceramente, sinto isso. Então, a gente é realmente governado só por políticos que não têm nenhuma postura, que de um lado se posicionam claramente a favor de um conflito contra o outro. Na Ucrânia, e fora isso, simplesmente seguem o jogo dos americanos ao pé da letra. Sim, mas isso é porque a Alemanha, por causa do Plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial, ficou totalmente dependente dos Estados Unidos. E todos os chanceleres federais da Alemanha, desde o início até hoje, sempre foram 100% dependentes dos Estados Unidos. Ou seja, um chanceler alemão que desafiasse os Estados Unidos perderia o cargo rapidamente. No início, o senhor afirmou estar relativamente pessimista sobre este ano. O que exatamente nos espera? Estamos falando de uma recessão normal, estamos falando de uma verdadeira ruptura do sistema, estamos falando de uma terceira guerra mundial que está prestes a acontecer. Então, eu definitivamente não descartaria mais uma terceira guerra mundial. Pode ser que já estejamos nos estágios iniciais, então tenho quase certeza de que nos próximos dias veremos a guerra contra o Irã, que haverá uma mudança de regime lá. O filho do Shah sanguinário da Pérsia está sendo preparado neste momento como sucessor do senhor Khomeini. Então, Reza Pahlavi Jr. está passando por toda a mídia nos Estados Unidos neste momento e agora também pelo jornal Bild aqui na Alemanha. Supostamente, os iranianos anseiam por esse homem depois de tê-lo expulsado do país junto com seu pai em 1979. Mas eu acho que uma terceira guerra mundial é muito possível. Eu também não descartaria mais que ela possa afetar a Europa Ocidental, porque nossos políticos estão completamente fora de controle. Nós vemos esse rearmamento acontecendo em todos os lugares, mas também estamos lidando com outros problemas completamente diferentes, sobre os quais ninguém está falando no momento. Primeiramente, será introduzida uma nova moeda. As CBDCs estão sendo fortemente impulsionadas nos bastidores, inclusive pelas criptomoedas que seguem avançando. Estamos presenciando, com o avanço da inteligência artificial, as primeiras grandes quedas no mercado de trabalho. Destacam-se os últimos números dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os números de empregos, ou seja, os dados do mercado de trabalho, estão em forte declínio, enquanto, ao mesmo tempo, o crescimento do produto interno bruto no quarto trimestre supostamente ficou em 5%. Ou seja, isso seria um movimento incrivelmente oposto e isso mostraria que a inteligência artificial realmente está tendo um impacto significativo nesse momento. Acredito que isso deve ocorrer mundialmente. Estimo que nos próximos 3 a 5 anos teremos milhões, talvez dezenas ou até centenas de milhões de desempregados no mundo todo.
O que, Sr. Wolf, as pessoas na Alemanha podem esperar? Ao mencionar milhões de desempregados no mundo, provavelmente haverá de 5 a 10 milhões de desempregados na Alemanha também. Acredito que devemos nos preparar na Alemanha para situações parecidas com as do fim da República de Weimar. Com a inteligência artificial, empregos administrativos se tornarão desnecessários e na Alemanha 5 milhões de pessoas trabalham na administração, metade em tempo integral e a outra metade em meio período. Eu não vejo esses empregos sobrevivendo nos próximos 5 anos. Outros empregos, sejam eles na área médica, como advogados, ou até mesmo trabalhos manuais, como pedreiros, todos podem ser substituídos por inteligência artificial ou por robôs humanoides. E nos bastidores, os avanços estão acontecendo em uma velocidade impressionante. A China vai começar a entregar em breve os robôs humanoides, a primeira grande geração deles. E eu sei que muitas empresas, inclusive as menores, depositam muita esperança nisso, porque assim poderão demitir seus últimos funcionários e apostar em algo novo. Olha, eu nem consigo imaginar como o mundo vai estar em 2 ou 3 anos. Mas não vai ser um progresso muito agradável, principalmente para o mercado de trabalho. E quando o mercado de trabalho entrar em colapso, eu acredito que aí os governos vão aparecer e dizer: nós vamos ajudar todos vocês. Vamos implementar a renda básica universal, mas ela será oferecida apenas como CBDC, o dinheiro digital do Banco Central. Na minha opinião, é isso que nos espera. Nos últimos anos, o senhor sempre alertou bastante sobre o euro digital, agora ele ainda não chegou ou pelo menos foi adiado. Como o senhor vê isso hoje? Isso não está totalmente certo, né? O euro digital está sendo testado nos bastidores, na versão de atacado, ou seja, entre o BCE e os grandes players do mercado financeiro, como os grandes fundos de hedge, seguradoras, fundos de pensão e assim por diante. Ele está realmente sendo testado nesse contexto, no momento, no dia a dia, ele ainda não chegou. Isso porque eles temem que haja muita resistência contra ele. Nós tivemos aquele teste na Nigéria que não deu certo, tivemos antes alguns outros testes no Caribe e nas Bahamas que também deram errado. E é por isso que os poderosos agora também estão um pouco encurralados. Eles também não sabem exatamente o que esperar. Atualmente, há avanços tecnológicos inéditos para a humanidade, mas ao mesmo tempo os governos enfrentam pressão. Então, tudo isso é realmente como um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento e em alguns lugares já explodiu. Eu li há alguns dias no Sr. Wolf que os óculos Meta estão completamente esgotados nos Estados Unidos. Tempos de espera de até 2 anos. A comodidade, Sr. Wolf, é hoje a alavanca mais importante para tornar mudanças tecnológicas profundas socialmente aceitáveis? Isso certamente é um fator. Na verdade, o fato de esses óculos Meta estarem esgotados nos Estados Unidos por tanto tempo reflete, é claro, a decisão por trás disso. Todos nós, dentro dos próximos anos, não deveríamos mais usar celulares, mas sim andar por aí apenas com um óculos de realidade virtual. E com isso, claro, chegaria o momento em que provavelmente seria possível quebrar a resistência da população em 100% quando estivermos entre a realidade e a realidade virtual. Aliás, a expressão realidade virtual já é uma contradição em si. Se não soubermos diferenciar esses dois mundos, seremos facilmente manipulados e não poderemos nos defender do que ocorre ao nosso redor, especialmente a geração mais jovem. Por isso, só posso dar um conselho muito urgente a todos os pais e avós. Nunca deem esses óculos para seus filhos ou netos. Ou melhor ainda, avisem seus filhos e netos sobre isso e mantenham-nos longe desses óculos. No Vale do Silício, Sr. Wolf, seguindo a regra da Tecmo, eles preferem escolas táteis simples, como Montessori ou na floresta, e não escolas digitalizadas com IA para seus filhos. Lá, onde realmente se fazem experiências simples com as mãos de alguma forma. E do outro lado, há esses 96, 97% que provavelmente serão muito influenciados por esses óculos de metaverso. Acho que isso vai acontecer de novo. Vai separar o joio do trigo, mesmo que isso soe estranho agora. Espero por uma reação da população que ainda não está totalmente alienada digitalmente. Que essas pessoas se levantem e digam, não dá para continuar assim. Também há alguns pontos positivos. Por exemplo, minha neta estuda em uma escola onde ficou decidido entre pais e professores que essas crianças não terão acesso a um celular até completarem 11 anos de idade. E eu realmente acho que essa é uma decisão muito sensata que permite que essas crianças cresçam de forma normal e não fiquem alienadas digitalmente desde o início. Eu estou atualmente no Marrocos e li recentemente sobre o apagão em Berlim-Lichterfelde.
Fui questionado por várias pessoas sobre o que está acontecendo na Alemanha, o que exatamente aconteceu lá. Eu realmente não consigo imaginar que a energia elétrica na Alemanha tenha sido cortada por tanto tempo, supostamente por algum grupo de extrema esquerda, possa ser desligada. Sim, o interessante é que, mesmo em Kiev, quando há quedas de energia devido a ataques dos russos, que isso leva cerca de 24 a 48 horas para a energia ser restabelecida, enquanto aqui em Berlim levou mais de 120 horas, ou seja, mais de 5 dias no total. Eu acho que isso tudo não aconteceu por acaso. Acho que quiseram fazer um teste para ver o que acontece em uma grande cidade quando a energia acaba completamente, porque eu acredito que apagões como esse vão acontecer com mais frequência no futuro. E o mais interessante é que imediatamente culparam os extremistas de esquerda por isso. Eu acho que isso também não é coincidência, porque assim, esse conflito entre direita e esquerda é reacendido novamente e as pessoas brigam entre si e não enxergam os verdadeiros problemas por trás disso. Agora, na nossa conversa anterior, você mencionou brevemente que talvez haja algo maior ou uma agenda maior acontecendo por trás disso, ou seja, está sendo testado aqui. Talvez um evento cisne negro para o futuro. Também foi dito várias vezes que um apagão de dias em grandes cidades poderia ser planejado. O senhor realmente acredita nisso? Existe hoje uma agenda maior nos bastidores? Há uma grande preparação nos bastidores para a guerra contra o Irã. Nós também tivemos agora o fechamento do espaço aéreo na Grécia. Isso certamente não foi coincidência, porque ao mesmo tempo os americanos deslocaram quantidades relativamente grandes de armas e tropas para o Oriente Médio. Então nós também vemos que a guerra civil no Irã está sendo fomentada por agentes da CIA. Aliás, isso já foi declarado abertamente. Senhor Mike Pompeo, um dos principais políticos e militares dos Estados Unidos. Mike Pompeo disse há alguns dias em uma das plataformas sociais que deseja tudo de bom para todos os iranianos e nas manifestações ele também deseja tudo de bom a todos os agentes da CIA que apoiam os manifestantes. Ele provavelmente disse isso como uma piada, mas há uma grande verdade por trás disso. Então, o que estamos vivenciando agora é o mesmo que vimos na Ucrânia antes do Maidan, e eu acho que a guerra realmente está prestes a começar. Mas o senhor Trump já anunciou que talvez em breve queira agir também contra o México, contra a Colômbia. Ele já tinha o Panamá na mira de qualquer jeito, a Groenlândia também está na mira, ou seja, o mundo está atualmente um foco de incêndio como nunca antes. E isso sob a liderança do Ocidente por um presidente que se declara presidente da paz. Então, em uma época louca, não se pode viver a não ser no presente. Maduro descreveu Netanyahu em uma entrevista como o Hitler do século XXI, agora ele não governa mais. O Irã também já se manifestou criticamente contra Israel no passado. Você iria tão longe a ponto de dizer que todo Estado que atualmente se posiciona contra Israel acaba na lista vermelha dos americanos? Isso, obviamente, não se aplica apenas a Estados, mas também a indivíduos. Bem, eu me lembro que Charlie Kirk, de quem eu não gosto muito porque ele apoiou Donald Trump, também fez críticas a Israel. Tucker Carlson também faz críticas a Israel e desde então tem sido amplamente evitado. Ele também é restringido nas redes sociais. Há esses casos também mostrando que essa tendência aparece em todos os setores da sociedade atualmente. A bomba atômica, Sr. Wolf, é realmente o único escudo contra interferências externas? Nunca, jamais quem aposta em bombas atômicas, quem aposta na violência, vai sempre alimentar ainda mais a espiral de violência. Então, um governo que realmente leva seus cidadãos a sério e que faria um favor aos seus cidadãos seria um governo pacifista, que diz então nós participamos de toda essa loucura e nossa defesa consiste em tornar a solidariedade dentro do nosso povo tão grande que nenhum outro povo teria chance, mesmo que eles nos dominem militarmente. Se essa população não colaborar, não vai aceitar a opressão facilmente, mas para isso seria preciso ter uma população solidária. E no momento não temos nenhum governo no mundo que mereça os interesses da população, mas apenas governos que representam os interesses dos poderosos e dos grandes. Para finalizar, 3 recomendações bem concretas de ação para trazer um pouco de clareza e esperança a esse mundo tão agitado, caótico e fragmentado. Então posso dizer que eu recomendaria a todos nesses dias que se preparassem para o pior. Isso é sempre importante, ou seja, estar aberto ao melhor, mas se preparar para o pior. Então eu acho muito importante ter estoques de alimentos em casa e também pensar sobre onde você mora. De fato, quando se vê agora que, por exemplo, os preparativos para a guerra continuam avançando
e que realmente pode chegar ao ponto de a Alemanha se envolver em uma guerra. Então você deve pensar sobre onde vai morar. Se você mora perto de centros de energia, perto de estações de tratamento de água, perto de bases militares, então você não está seguro lá, você só está seguro se viver em algum lugar no campo onde não seja interessante para potências externas intervir. Então isso seria o primeiro ou o segundo, eu diria. Estamos vivenciando atualmente no sistema financeiro turbulências tão grandes que precisamos assumir que a inflação continuará avançando fortemente no próximo ano. Recomendo que todos mantenham uma quantia em dinheiro em casa. Caso ocorra uma corrida bancária ou um grande colapso bancário, não haverá mais dinheiro disponível nos caixas eletrônicos. Aliás, vimos isso aqui em Berlim também durante o apagão. O apagão afetou também as lojas em Zevendorf e em Lichterfelde, e aí as pessoas tiveram que voltar a usar dinheiro em espécie, não puderam pagar com cartão ou com iPhone. Então é preciso estar preparado para tudo isso. Para quem tem quantias um pouco maiores, eu já recomendei há algum tempo investir em metais preciosos ou em bens tangíveis. E além disso, devo dizer que o mais importante é acompanhar de perto o desenvolvimento para saber de onde vêm os maiores perigos. E claro, também é importante não deixar que todo esse desenvolvimento terrível nos deixe completamente loucos. Então, o mais importante de tudo é tirar um tempo para si mesmo, cuidar da família, cuidar das crianças, porque isso é algo realmente importante para mim. As crianças percebem, é claro, quando os pais estão muito inquietos, e nesse período muitos pais estão realmente muito inquietos e as crianças não entendem nada disso. E é preciso cuidar especialmente do bem-estar dessas crianças, porque se isso continuar e as crianças forem sempre confrontadas com essas perguntas para as quais não têm respostas, então teremos uma geração que também não será mais capaz. Ter uma visão geral e mudar o rumo quando necessário são, para mim, os conselhos mais importantes para o futuro próximo. Você expressou isso muito bem agora no final sobre as crianças. Crianças são como sismógrafos, que realmente absorvem imediatamente qualquer pequena mudança de humor dos pais. E quando os pais andam por aí com um sistema nervoso superestimulado, as crianças vão absorver isso exatamente do mesmo jeito. Por isso, fica aqui um ótimo apelo aos pais para desacelerarem um pouco, talvez não ficarem tão sobrecarregados de informações, serem um pouco mais relaxados em casa. E sim, e também, no final das contas, ter consciência da responsabilidade de que toda essa energia é passada diretamente para as crianças. E, Sr. Wolf, o senhor também foi um dos primeiros aqui no canal a destacar a prata várias vezes, quando o preço da prata ainda era muito, muito mais baixo. E eu acho que aqueles que seguiram seu conselho naquela época acabaram dobrando o seu dinheiro e, acredito, conseguiram 130%, 140% de lucro nos últimos meses. Só posso parabenizá-los. E só posso dizer, quem olhar hoje para Caracas, na Venezuela, vai ver que o bolívar venezuelano já não é mais negociado nas ruas. As pessoas lá pagam ou em dólares americanos ou em prata. Simples assim. Sr. Wolf, muito, muito obrigado ao senhor e à sua família. Desejo tudo de melhor para vocês. Até a próxima vez. Obrigado.